dia a todos. É um prazer enorme ver todos vocês no dia de hoje, participando da cerimônia do mês de junho. Feliz também. Hoje, antes de começar as minhas palavras, eu gostaria de falar um pouco atrasado sobre a determinação espiritual dos 3 anos e 1 dias que nós fizemos, juntamente com a Igreja Superior Imutsu, a nossa igreja de Sohakuryu, e também a igreja Suzano. Nós tiramos a meta de atividade: espalhar os ensinamentos da vida alegre para as pessoas ao redor, alcançar a união espiritual através da construção no terreno da igreja. A construção, com certeza, no segundo semestre já vai ser inicializada. Já não pode mais passar disso, hein? Eu conto com vocês. Itens da ação concreta. A igreja Imutsu, a igreja superior que fez essa determinação espiritual, e nós, juntamente com eles, participamos dela. Na divulgação, eles determinaram. Vou falar nós, Eles ficaram escrito falar eles determinaram. Nós determinamos 1000 vezes fazer a divulgação, mas foram feitas 2.280 vezes a divulgação. Palestra na rua, 20 vezes, foi realizada 31 vezes. Fazer o Osazuke, determinamos 3.000 vezes, mas foram realizados 3.639. Dançar os 12 hinos 1000 vezes, dançamos 1020 vezes. Ouvintes do BC, 20 pessoas, conseguimos 7 pessoas. Receber o Osazuke, 10 pessoas, conseguimos 6 pessoas. Como nós ainda vamos participar desse regresso de Barra até o final do ano, nós teremos mais 3 ou 4 pessoas ouvintes do BC e também mais 3 ou 4 pessoas que receberão o Sasuke. Então, chegaremos a 10 ou próximo de 10. Treinos do Otefuri. Fizemos bastante treinos, sim, fizemos. Treinos de instrumentos, sim, também fizemos. Apesar de que esse treino dos instrumentos fizemos só 2 vezes, Vamos ver se a gente consegue mais vezes da outra vez. Atividades para arrecadar fundos para a obra. Sim, fizemos bastante, Agradeço a todos pela colaboração e determinação que a grande maioria dos números aqui nós conseguimos atingir esses números, e outros muito próximos. Muito obrigado a todos pela dedicação. Hoje eu gostaria de falar do episódio 172. É o episódio com o título Arrependimento das Vidas Anteriores. Então, é um episódio que fala assim: havia uma moça, filha de um comerciante de algas marinhas, que tinha o mau hábito de tomar as coisas alheias, e os pais vieram consultar Koya-sama, que lhes disse: isso é predestinação de vidas anteriores. Não é sua filha que está praticando. Os pais é que deixaram feito em vidas anteriores. Os pais ficaram profundamente arrependidos e receberam uma magnífica graça. Só isso. Acabou. Curtinho, É um dos episódios mais curtos. Um dos curtos, Mas esse episódio bastante curto, ele fala bastante sobre como deve ser o nosso coração frente aos problemas que nós enfrentamos, Imagine-se que, no caso dessa filha, ela tivesse mais ou menos 15 anos de idade, E está explicando sobre as manifestações das sementes que foram plantadas nas vidas passadas, Então, as coisas, como podemos refletir sobre as coisas, sobre os nossos problemas, sobre algo que nos incomoda na nossa vida, Muitas vezes, quando nós temos algum problema, sempre queremos encontrar a culpa nos outros. Nesse caso em que a filha roubava as coisas alheias, os pais se incomodavam muito, era um grande problema para eles, que eram comerciantes, e desejavam que a filha parasse com isso. Por que você rouba? Por que
que você pega? E pela visão de qualquer pessoa normal, o problema é a filha. Né? Ela que está pegando, ela que está tomando. Né? Qualquer pessoa, não, o problema é ela. Qualquer pessoa na sociedade falaria alguma coisa nesse sentido. Né? Tem um exemplo de um reverendo chamado Contani, que ele contou um caso que fala assim: certo dia, o marido de uma família respeitável foi à igreja desse reverendo Contani. Ele disse assim: olha, eu desejo muito a recuperação do meu filho, porque ele não consegue falar. Então, o reverendo disse: Deus Pai salva qualquer doença se o arrependimento for sincero. Deus Pai aceitará a sua sinceridade e salvará seu filho. Será que você não se lembra de ter feito alguém se calar? O homem respondeu que não se lembrava nada disso. Então o reverendo insistiu, dizendo: volte para a sua vila e pergunte aos mais velhos se algum antepassado seu não cometeu uma coisa parecida. Depois de 2 ou 3 dias, ele voltou à igreja e disse: olha, realmente havia acontecido alguma coisa parecida com a minha família. E contou o seguinte: por muitas gerações a família foi administradora do povo da vila. Certo dia uma pessoa cometeu um roubo, mesmo sabendo das drásticas consequências que sofreria se fosse capturado. Entretanto, ele tinha as suas razões, que eram sérios problemas de falta de dinheiro e de comida. Na época, havia um regulamento que a pessoa era expulsa da vila se cometesse um roubo. Mas ele, chorando, pedindo perdão, prometeu fazer tudo o que o administrador da vila mandasse. Então foi quando ele foi obrigado a prometer nunca mais falar com ninguém pelo resto da sua vida. E viveu isolado e muito triste. O condutor, ouvindo essa história, disse: então vá até o cemitério dos antepassados daquela pessoa e peça perdão de todo o coração. Imediatamente saiu e foi fazer o que tinha lhe dito. Ao chegar em casa, encontrou o seu filho falando. Isso nos mostra como é realmente importante conhecer a nossa predestinação. Talvez com um simples pedido de perdão, as pessoas não eliminem totalmente o rancor que sente por uma pessoa, mas graças a isso, os antepassados se alegram e ao mesmo tempo Deus Pai também se anima e concede a sua graça. E assim a pessoa poderá reunir forças para limpar toda a sua predestinação. Né? Muitas pessoas não sabem que tudo que se faz nesse mundo volta para si mesmas e fazem com maior naturalidade mesmo nas coisas mais erradas. Né? Isso é mais perigoso que o crescimento dos juros da dívida. Quanto mais tempo passa, mais se multiplica. Nenhum ser humano conhece a predestinação das vidas anteriores, porém sabemos que ela existiu. Desse modo, apesar de não conhecermos as nossas vidas passadas, ela nos é mostrada através dos fatos que acontecem na nossa vida, como os problemas, os incômodos. Né? Isso se deve ao amor parental de Deus, né? E também ao trabalho de Oyasama, eternamente viva. Mesmo não conhecendo o passado e nem o futuro, se nós refletirmos sobre o ontem, hoje e amanhã, poderemos compreender sobre a nossa predestinação. Né? Tem um outro exemplo de um reverendo chamado Miyoshi. Ele é da igreja Aimachi. Né? Então ele fez várias pesquisas, né? E ele conta essa história aqui. O pai estava tendo problemas com seus 2 filhos e foi consultar o reverendo. Uma criança, um dos filhos, foi recusado na escola e por longo tempo não ia mais à escola por problemas neuróticos. E o outro filho se envolveu num acidente e podia ser processado. O reverendo perguntou se havia algum problema com os pais. E ele disse que não se dava bem com o sogro quando ele bebia. Quando não bebia, era uma pessoa bastante amável e boa. Mas quando bebia, insultava o genro, falando coisas indevidas.
Ouvindo isso, o reverendo disse: isso é a predestinação da vida passada. Nesta vida está acontecendo exatamente o contrário. Ou seja, você era o sogro e o sogro era o genro, que entrou para a sua família. E houve uma união sexual ilícita com a esposa dele, ou seja, com a sua filha. E isso o fez sofrer muito. Por isso, nessa vida você tem que passar por isso. A partir de agora, dedique ao seu sogro, mesmo nos momentos em que ele disser coisas indevidas. Se fizer isso, os problemas dos seus filhos vão se solucionar. Mas, mesmo falando que é predestinação das vidas anteriores, não é uma coisa fácil da gente aceitar, né? Mas eu não sei nada da minha vida passada. Isso acaba não entrando na cabeça da gente. E não entrou na cabeça dele também, né? E ele não compreendia a razão. Passado algum tempo, a sua esposa teve um problema nos olhos e, consultando um médico, foi informado que com uma simples cirurgia ficaria boa. E quando fez o exame de sangue para a aplicação de anestesia, descobriu que o seu organismo é muito fraco para a anestesia. Foi quando o médico lhe explicou que o sangue dela é decorrente de um incesto, uma união sexual ilícita de 3 ou 4 gerações atrás. O marido levou um susto e percebeu que era exatamente o que o reverendo havia dito. Então, acreditando nas palavras do reverendo, agora, mesmo levando bronca, não se zangava, pois pedia perdão pelas atitudes da vida passada. Passando alguns dias, o sogro parou completamente de falar mal e criticar o genro, e conseguiu dedicar de corpo e alma ao sogro. Então, o filho que não frequentava a escola começou a ir à escola animadamente, e a situação do outro filho que havia cometido um acidente foi solucionada com a vinda dos pais da vítima, falando que não é porque processou e que a saúde do seu filho se restabeleceria, e que não desejava destruir a vida de uma outra pessoa com processos. Dessa forma, mesmo achando que o sogro é que está errado, se estamos sendo prejudicados por alguma razão, é em razão da predestinação das vidas anteriores. E quando nós refletimos no fundo do coração e o dedicamos com sinceridade, com certeza recebemos as providências de Deus Pai, né? Então, através de um simples episódio da vida de Oyasama, né, ela já nos explica tudo isso. Muitas vezes a gente realmente, quando está acontecendo alguma coisa com os nossos filhos, com algum problema que está nos incomodando, sempre pensamos, primeiramente, ali está o problema é ele, né? Esquecemos das nossas predestinações, do porquê. E exatamente o que falou aqui no texto, né? Tudo isso é pelo grande amor de Deus Pai, de querer nos mostrar o caminho para que nós possamos refletir da melhor forma possível. Então, esse ensinamento da Oyasama realmente nos toca bastante, e se nós analisarmos profundamente, com certeza encontraremos muitas dicas de salvação, muitas dicas de ajuda ao próximo e ao mundo da vida plena de alegria e felicidade, né? Muito obrigado a todos, agradeço a presença de todos mais uma vez. Antes de encerrar, gostaria de comunicar que nós iremos realizar o Bazar da Pechincha no dia... esqueci o dia. 28. No domingo. Se vocês tiverem alguma coisa que estiver em desuso, né, que puderem doar para a igreja, estamos convertendo tudo isso para a obra que tem que começar esse ano de qualquer jeito, no segundo semestre. Não temos mais datas, sem atrasos, né? Esse mês, como eu falei na dedicatória, esse mês, no mês de julho, teremos bastante pessoas regressando a Adibá nesse período já passou o período dos 300 mil dias, mas ainda
nessa importante data, né? Estarão regressando dessa igreja 35 pessoas, né? Bastante gente. Então, solicitando a Deus na dedicatória para que todos possam ter um excelente regresso a Adibá, que possam sentir a alegria, possam derramar o suor com bastante alegria, porque é um calor bastante quente, o verão do dia de Adibá é bastante quente, mas aquele suor derramado pelo Hinokishin que faremos em Adibá vai ser uma coisa inesquecível, né? Então, além de julho, nós teremos muitas pessoas regressando em outubro também, né? Então, as pessoas que forem fazer este regresso tenham bastante alegria no coração de estar regressando no colo da nossa mãe, né? Agradecer a todos mais uma vez pelo dia de hoje. Gostaria de encerrar a cerimônia de hoje fazendo a reverência aos altares. Muito obrigado.